Este é um vídeo barra podcast de uma reflexão que eu vou fazer sobre Romeu e Julieta, do autor William Shakespeare. E essa foi uma leitura conjunta feita em junho para o mês dos namorados no Clube da Ursinha. Tivemos cronograma, leitura do primeiro ato, né, da cena 1. E tem vídeo aqui, vou deixar tudo linkado para vocês. Eu tô atrasada nesse vídeo e, portanto, já que eu estou atrasada e hoje é segunda-feira, eu vou gravar esse vídeo no formato de podcast, onde eu vou comentar com vocês minha experiência com William Shakespeare, com Romeu e Julieta, dar uma contextualização aqui breve. É para ser uma conversa, então você pode ouvir esse vídeo enquanto você faz outras coisas e também pode assistir porque vão ter imagens passando. Vou deixar detalhes da edição da Penguin de Romeu e Julieta. Ao fundo teremos o Fred cantando, alguns passarinhos aqui. Eu espero que vocês gostem desse formato. Já me fala se vocês gostam mais do formato que eu tô postando agora, ou se vocês preferem que eu apareça. Assim eu vou nortear para as próximas resenhas barra reflexões sobre livros que eu leio, tá, gente? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Se for sua primeira vez, já se inscreve aí, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar Romeu e Julieta, né, usa meu link de associada, eu deixo na descrição do vídeo. Comprando por esse link, você apoia o canal sem gastar nada mais em suas compras. Olha a loucura! E, gente, dia 16 vai começar a Prime Day, então se você já quiser assinar o Prime da Amazon para ficar de olho nas promoções e receber as primeiras promoções em primeira mão, né, já assina aí o Prime com o meu link, porque assim você me ajuda, né, e nesse Prime Day costuma ter muitas promoções, então fica de olho nas ofertas que vão acontecer ali a partir do dia 16 de julho, tá? Vamos então às reflexões. Vamos pensar assim uma breve biografia do William Shakespeare. É importante ressaltar que o William Shakespeare é uma figura muito enigmática. Tem poucos dados sobre ele, sobre sua vida. O que se tem a respeito do Shakespeare é muito mais sobre alguns registros oficiais de nascimento, casamento, nascimento de seus filhos. Ele era muito mais focado em ser dramaturgo, poeta e ator, e ele escreveu peças, mas naquela época as peças, elas raramente eram divulgadas, os textos. Na verdade, as companhias de teatro tinham cuidado de esconder mesmo os textos para que outras companhias não copiassem, não reproduzissem uma peça sem autorização. Então, é muito interessante ter isso em mente, porque há todo um mistério envolvendo William Shakespeare. E alguns estudiosos falam que não foi ele que escreveu todas as peças e que ele não escreveu sozinho, por exemplo, que teve alterações de outras contribuições, mas o que a gente tem de real assim, e oficial é que William Shakespeare escreveu sim Romeu e Julieta, tá? Ele nasceu em Stratford-upon-Avon, que fica na Inglaterra, em abril de 1564, é amplamente considerado um dos maiores escritores da língua inglesa e da literatura mundial. O que o Shakespeare fez com suas peças é algo muito revolucionário, porque ele criou palavras, expressões, os textos as peças de teatro são consideradas muito ricas em linguagem, né, em metalinguagem também. E o Shakespeare foi um dramaturgo, poeta e ator. Ele não só escrevia suas peças, como ele atuava nelas também. Ele escreveu oficialmente, mas isso que pode variar de site para site, tá? Escreveu 39 peças, 154
sonetos e 2 longos poemas narrativos. Dessa obra gigantesca, o que eu já li dele foi Sonho de uma Noite de Verão, que eu li na adolescência, foi o meu primeiro contato com Shakespeare, e esse ano eu voltei a ler esse autor tão enigmático com Hamlet, que eu amei de paixão, que foi publicado depois, e agora leio Romeu e Julieta, e a minha intenção é ler em julho Otelo, que eu recebi da Dark Side, uma edição belíssima, que tem detalhes aí, vou deixar o unboxing para vocês dessa edição. Mas o Romeu e Julieta eu gostei menos, tá? Vou deixar bem claro aqui que eu gostei menos que Hamlet. Eu acho que por ter sido publicado antes, percebe-se que a escrita é um pouco mais simples, a ambientação também. Ele não tem a qualidade de Hamlet, a meu ver, opinião pessoal, né? Toda a experiência é pessoal, né, de leitura. Suas obras abordam uma vasta gama de temas, incluindo amor, política, guerra e questões sociais, e continuam a ser estudadas e encenadas em todo o mundo. Shakespeare faleceu em 23 de abril de 1616, deixando um legado literário imortal. Muitas de suas peças chegaram a público, né, foram publicadas integralmente somente depois do seu falecimento. Contextualizando, né, momento histórico da primeira encenação de Romeu e Julieta. Primeira encenação porque o Romeu e Julieta, gente, foi escrito ali entre 1591 e 1595, e essa é uma data que se tem como uma média, mas ele foi encenado pela primeira vez, né, que se tem notícia de ver uma peça de Romeu e Julieta em um teatro em 1597. Esse período ele era muito promissor, porque era o período elisabetano, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Foi um tempo de grande florescimento cultural na Inglaterra, especialmente no teatro. Então era bastante incentivado as peças de teatro de forma geral, e o William Shakespeare bebeu muito dessa fonte, se beneficiou muito desse momento de florescimento do teatro. Esta era foi marcada pelo crescimento das cidades, pela prosperidade econômica e por uma crescente valorização das artes. O teatro era uma forma popular de entretenimento e um meio de explorar e refletir sobre questões sociais e humanas. Não adianta pensar só na questão boa dessa época, porque teve pandemia, né, da peste bubônica. Isso influenciou muito as peças de Shakespeare, tá, gente? Principalmente as outras peças. Ele escreveu várias tragédias e os estudiosos, assim, pensam e refletem muito sobre isso, né? Porque algumas vezes os teatros ficavam fechados por causa da pandemia, e ele sofreu muito nessa época, e ele perdeu entes queridos, inclusive um filho, provavelmente para a peste bubônica, tá? Então é muito interessante ter essa contextualização e essa influência das tragédias pessoais do autor nas suas tragédias em formato de peça de teatro. Romeu e Julieta é uma tragédia que narra a história de 2 jovens amantes cuja a morte precoce acaba por unir suas famílias em guerra. Aqui nós vamos fazer uma visão muito ampla, né, de casamentos arranjados, como eram os casamentos, como as mulheres casavam muito jovem também naquela época. Os sentimentos eram muito intensos, às vezes as famílias só se casavam, né? Só casavam seus filhos com famílias que tinham uma busca pela união financeira, social e política. Então, casamento era um contrato social, político muitas vezes, e também uma forma de garantir que as terras, que as heranças continuassem numa mesma família, tá? A peça se passa na cidade de Verona, onde 2 famílias rivais, os Montecchios e os Capuletos, estão envolvidos em uma disputa mortal. E todo o desenvolvimento dessa peça de teatro foca nesses conflitos dessas 2 famílias e no contraste, né, entre a juventude, aquela espontaneidade, intensidade da juventude, com a inflexibilidade da vida adulta, tá? O Romeu e Julieta vai abordar temas universais como o amor, o ódio, o destino e a juventude,
O amor entre Romeu e Julieta é retratado como puro e ideal, em contraste com a violência e o ódio que os cercam. Shakespeare também explora os conceitos de destino e como ele controla a vida dos personagens. A pressa e a impulsividade dos jovens amantes são frequentemente vistas como uma crítica à impetuosidade da juventude. Além disso, a peça examina as consequências do ódio e da rivalidade entre famílias, mostrando como essas emoções podem levar à tragédia. Embora seja uma obra curta, o autor consegue nos mostrar assim, um vislumbre muito interessante de como a sociedade funcionava na época, inclusive da diferença entre classes sociais. Porque aqui a história começa com dois guardas, o Sansão e o Gregório, que são da família dos Montecchios. Eles estão ali conversando e principalmente o Sansão, ele usa uma linguagem muito vulgar, até para descrever a família, as mulheres, né, nessa obra aqui. E essa linguagem vulgar é característica dessas classes mais baixas, são de guardas. Eles vão ali enfrentar dois Montecchios, né, que são Abraão e seu servo. Isso vai, algumas personagens ali vão tentar apartar essa briga, mas a briga começa com um gesto muito simples, mas ao mesmo tempo muito grotesco, que é o chupão de um dedão. Seria ali um gesto tão vulgar quanto dar o dedo do meio hoje em dia, né, que é um gesto bem conhecido. E, gente, à medida que os atos mudam de contexto, né, depois dessa briga, o príncipe de Verona entra ali no meio, repreende as duas famílias, fica um conflito ainda maior, e a gente sente uma tensão entre essa família desde o início, desde o primeiro ato. E aí, à medida que vai mudando o contexto, a linguagem também muda, fica mais rebuscada. Então, quando o primo, o amigo e amigo de Romeu vai encontrá-lo e percebe que ele está completamente aéreo a qualquer acontecimento ao seu redor, ele indaga Romeu e Romeu confessa estar apaixonado por uma moça, a Rosalina, que não quer se casar, ela quer dedicar a vida à religiosidade. E é interessante como Romeu está intenso nesses pensamentos, ele decide ir a uma festa escondida, né, como ele é Montecchio e a festa é dos Capuletos, para tentar ver Rosalina. Porém, lá ele vai encontrar a Julieta e vai se apaixonar à primeira vista, perdidamente, por uma menina de 13 anos, ele tem 16. E essa menina, a gente sabe, né, numa cena anterior a esse encontro dos dois, que ela já é prometida, noiva a Paris, um homem muito aperfeiçoado ali, muito de posses, bonito, elegante, e ele chegou até o pai da Julieta para fazer um pedido de casamento, e acontece uma das cenas mais interessantes que eu acho aqui, que é sobre a inocência da Julieta, mas ao mesmo tempo pontuando na página 80 sobre casamento e sobre a idade em que as mulheres casavam, que era muito jovem, né? Então, a senhora Capuleto vai fazer uma pergunta, né? Então, diz-me, Julieta, minha filha, que te parece a ideia de casar? A Julieta responde: jamais ousei sonhar com essa honra. Ama essa honra, menina, até parece que tu chupastes o leite da prudência. Senhora Capuleto, bem, pensa em casamento agora. Há damas de alta reputação aqui em Verona, mais jovens do que tu e já são mães. Eu tinha mais ou menos tua idade quando nasceste e tu segues donzela. A menina tem apenas 13 anos e a mãe já tá considerando que ela tá quase velha demais para casar, gente, olha. Absurdo da situação da época, né? Lembrando sempre o contexto. Então, o Romeu vai a essa festa, ele vai ficar apaixonado pela Julieta logo de cara, e ele vai falar assim para Julieta: as santas não têm boca? Indaga o palmeirinho. Julieta: tem lábios, peregrino, e os usam para orar. Que a boca imite as mãos, buscando o mesmo fim. Encostem-se, gentis, os lábios a rezar. A Julieta responde: um santo não se move enquanto aceita o voto. Romeu: parada então, recebe a oferta de um devoto. Ele a beija. Dos meus lábios lavei nos teus o meu pecado.
Julieta, tenho pecado então nos lábios e o cometo. Romeu, passei-te a minha mancha? Ah, tolo indelicado, devolve meu pecado. Ele a beija. Isso é na página 90/91, né, da minha edição da Penguin. Eu acho essa parte muito bonitinha. Aí vocês percebem que há todo um floreio nas palavras, diferente do início do livro, que eu achei que eu não ia me adaptar. Mas não, é só o início para marcar uma disputa. Depois o foco vai ser realmente no casal e nessa intensidade de sentimentos. O Romeu é volátil, ele muda já de sentimentos da Rosalina para a Julieta muito rapidamente, e a Julieta tá vivendo esse primeiro amor, porque ela encontra ali um homem belo que a beija, que a encanta, e ela vai se deixar levar, pensando, gente, que é uma jovem de 13 anos, né? E muito influenciável. E aqui, em poucas páginas, o Shakespeare, ele vai falar muito, né, fazer essa crítica social, vai falar muito sobre essas relações e até o final do livro muita coisa acontece em apenas 4 dias e mostra realmente essa velocidade da vida, dos acontecimentos, como uma ação pode causar algo irreversível, né? E nem tudo tem solução. E às vezes a solução não é o melhor caminho, né? E o final é de reflexão. É uma peça curta, não tem a mesma maestria que eu acho que eu revi em Hamlet, mas eu ainda acho que é uma obra que precisa ser sim lida como exemplo, porque a gente muito ouve falar de Romeu e Julieta, mas quem conhece a obra original, né, o texto original na medida do possível. E é interessante porque não é difícil, não é uma linguagem difícil, mesmo as partes mais rebuscadas e intensas de Romeu e Julieta ainda são tranquilas de ler. Eu gostei demais dessa leitura, mas no ranking fico com Hamlet em primeiro lugar, Romeu e Julieta em segundo, e Sonho de uma Noite de Verão vai ficar no limbo, porque eu acho que é necessário reler essa obra, porque eu lembro muito pouco dos meus sentimentos lendo, então seria injusto colocar ele nesse ranking. Em breve eu trago observações sobre Otelo e me conta aqui caso você tenha lido esse livro em junho. Por minha indicação, através da leitura conjunta, quero saber como foi sua experiência, qual foi sua nota. De 5 estrelas, eu daria um 4 para Romeu e Julieta, na minha experiência, e queria saber também como foi a sua, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui se esse formato foi interessante ou prefere o outro formato mais tradicional. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!